os pensamentos, tentando pensar coisas boas, para que o nosso trabalho seja bastante. Vou ler uma página de Sinal Verde, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Sugestões do caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humanidade é um anjo mútuo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios desejos, de vez que, transitoriamente, buscam fugir de si próprio, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar, siga adiante trabalhando. E muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. E agora vamos levar o nosso pensamento de Jesus e orarmos para o nosso trabalho. Boa noite. Boa noite. Bem, vamos estudar. Gandhi falou assim: amo Cristo, mas não gosto do cristianismo de vocês. É muito diferente, né? Porque o Cristo histórico é um. O Cristo do cristianismo é bem diferente. Então, por isso ele falou isso. E disse mais: se perdesse todo o Novo Testamento, ficasse só o Sermão do Monte, era o suficiente. Porque está contido ali todas as leis morais que Deus veio trazer para nós. Então, vamos falar sobre o Sermão do Monte. Vamos fazer aqui algumas considerações para a gente poder entender qual é a proposta de Jesus para nós, o que ele espera de nós, o que Jesus está aguardando, né, que nós possamos fazer essa reforma íntima, porque tem mais de 2000 anos que ele esteve aqui na Terra, falou das bem-aventuranças, falou do Evangelho de Deus, mas nós não estamos avançando, porque a gente tem uma ideia de religião, que a religião é para salvar, a religião é para resolver os nossos problemas, e não é isso. A religião é para a gente estudar os ensinamentos do Cristo e colocar em prática. O Cristo redivivo, aquele que ele falou, que mostrou a verdade, não aquilo que tem que inventar. Então, no Sermão do Monte, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, né? E a gente tem que ter devidamente várias passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, ao serem traduzidas, ao serem editadas, livros, né?
foram modificados. Muitas modificações. Do texto original. O texto original a gente nem tem. Então, se a gente pegar 5 Bíblias diferentes, de autores diferentes, tradutores diferentes, a gente vai ver que divergem todos eles de algumas coisas. Tá? Eu dissesse aqui para vocês, eu estou com os dentes cheios de gordura. O que vocês iam dizer para mim? Vai lavar a boca, né? Vai escovar o dente. Então, na Bíblia quer dizer o seguinte: o dente cheio de gordura quer dizer que você está feliz. Eu estou muito feliz aqui com vocês. Está vendo como é que são as coisas? A gente tem que entender o dialeto hebraico, né? E a gente não entende, então os caras traduzem da maneira deles. Tá? Então é isso. Vamos lá. Isso está em Sermão da Montanha, está em Mateus, no capítulo 5. É um dos mais sublimes ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele era judeu. Os mestres judeus, quando ele ia falar para a multidão, para algumas pessoas, ele sentava. E os mestres sentavam e os discípulos ficavam em pé. Então vocês fazem favor de ficar em pé que eu vou sentar. Porque, ó, Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, ele pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente tem que entender isso. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que quer dizer isso, hein? Humilde. Porque as pessoas simples. Porque muitas pessoas confundem humildade com pobreza, né? E não é. Tem ricos que são humildes, as pessoas que convivem com os outros de classes sociais menos elevadas fraternalmente. Tem pobres que são extremamente orgulhosos, né? Então a gente tem que entender isso. Ser humilde de espírito é entender que precisamos aprender a lei de Deus. Porque se a gente fizer uma avaliação entre nós aqui, entendemos bem a lei divina? Ainda não entendemos. Porque a lei de Deus é para nos dar condições de a gente sair dos nossos sofrimentos, sair do nosso atraso intelectual e moral, para a gente poder avançar em direção à luz, a nos tornarmos bons espíritos. Não é o Espírito Santo não, tá? Porque não existe o Espírito Santo. São bons espíritos, um santo espírito. E todos nós vamos chegar nessas condições. Uns vão alcançar com mais rapidez, outros vão demorar mais tempo, porque ainda não entenderam os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se a gente lê ao pé da letra, poxa, bem-aventurado porque eu choro não porque eu estou sofrendo. Aí eu sou bem-aventurado? Lendo ao pé da letra, né, fica difícil. Mas, se a gente lê, tirando o véu da letra que mata, Jesus falava para o futuro, ele não falava para aquele momento, porque as pessoas ainda não tinham entendimentos, e no futuro ele sabia que as leis
a ciência iriam avançando, esclarecendo as coisas para todos nós. Então, se hoje eu choro e tenho entendimento que os meus sofrimentos, as minhas lágrimas, são causadas por mim mesmo em encarnações passadas, e que eu estou tendo a oportunidade bendita desta nova encarnação, consertar as coisas erradas que eu fiz, sair do meu sofrimento sem estar me lamentando, sem estar culpando a Deus porque eu estou sofrendo, entender que eu é que causei essa situação, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Então, por isso ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu sabendo disso, já vou ter o consolo de saber que fui eu que causei aquele sofrimento que está me levando à dor. E se eu me melhorar, se eu passar a praticar o bem, a caridade, eu no futuro não vou mais chorar. Então, esse sentido aqui é a gente entender que fomos nós mesmos que causamos esses problemas. Quando eu choro, eu tenho um entendimento que eu é que me fiz sofrer. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós sabemos que a Terra está num momento de transição planetária, né? As coisas estão acontecendo de tal maneira que estão surgindo cada vez mais irmãos equivocados no mal, porque foram dadas muitas oportunidades a espíritos inferiores a encarnar na Terra para se modificarem, e oportunidade a outros irmãos que cometeram muitas barbáries também encarnar para sair dessa situação. Só que muitos estão ainda cometendo os mesmos equívocos. Como a gente não pode conviver com o mal, o bem não pode mais conviver com o mal, porque está atrapalhando o progresso da Terra. E quem vai habitar a Terra são os mansos. O que é ser manso? Ser manso é saber amar. Ser manso é saber compreender a necessidade do seu irmão. Ser manso é não roubar do teu irmão. Ser manso é saber dividir com o seu irmão. E todos vão viver fraternalmente, um ajudando o outro. Esse será o futuro da Terra. A Terra será, no futuro, podemos dizer, um paraíso, né? De paz e fraternidade. Mas as coisas não vão mudar de uma hora para outra, estão mudando gradativamente, porque é no processo reencarnatório que a gente vai mudando, vai se melhorando e vai retornando ao mundo terreno. E cada vez que eu compreendo que os meus erros me levaram a dor e a sofrimento e a prejudicar ao próximo, eu não vou mais fazer isso, eu vou me tornando, então nós vamos nos tornando, então, uma pessoa de bem, vamos nos tornando mansos. E a geração que está chegando à Terra são de mansos também, essa nova geração. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Os demais irmãos vão ser convidados a deixar esse planeta e vão habitar um planeta mais inferior, né? Primitivo, como foi a Terra dos seus primórdios. Estou me fazendo entender? Daí. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que Jesus quis dizer aqui é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é a justiça? Tá? Veja bem, quando a gente pede, eu quero justiça porque fulano ou ciclano se envolveu lá, foi assassinado, ou levou um tiro, ou pegou uma bala perdida, eu quero justiça. Será que não é o momento a gente parar e analisar que a justiça está sendo feita?
Esse Deus é bom e justo, nada é por acaso. Não existe o acaso. Não existe sorte, nem existe azar. Existem leis de causas e efeitos. E toda vez que eu ver um irmão sendo injustiçado por outro irmão, cabe a mim ajudar aquele irmão, através do conselho, a não fazer aquilo, a fazer a justiça realmente com aquele irmão. Então, isso que Jesus quis dizer. Aquele que tem fome e sede de justiça. Cada vez que nós avançamos em direção ao conhecimento das leis divinas, nós vamos entender o que é realmente a justiça divina. A justiça divina só quer o nosso bem, né? Se há dores e sofrimento no momento na terra, foram causadas por nós mesmos, e a justiça para que nós possamos avançar, para que nós pensemos. Aconteceu comigo, é porque eu talvez fiz acontecer com o outro e não vou fazer mais, porque me machucou, me doeu. Então essa é a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É muito mais do que ser bom, né? A misericórdia é o total despreendimento dos bens materiais, das coisas da matéria e vivificar as coisas espirituais. Se nós nos lembrarmos do nosso Senhor Jesus, foi preso, ele não resistiu à prisão. Ele apanhou, ele não resistiu, ele não revidou. E na cruz, quando ele estava pregado lá na cruz, já furado pela lança, todo lanhado, né, já presta a desencarnar, a misericórdia dele para todos nós. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é misericórdia. Aquele que sabe muito, saber que o outro que o agrediu é ainda um espírito atrasado, é um irmão doente e que vai sofrer as consequências de seus atos. Então, perdoar-lhe e pedir perdão para eles, entendimento para que ele não faça isso, isso é misericórdia. Por isso, os misericordiosos também vão alcançar misericórdia, porque é dando que se recebe. É isso? Mas não é dar dinheiro para receber dinheiro não, tá? É misericórdia, é amor, é bondade. Tá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, essa aqui, para mim, essa bem-aventurança aqui, os limpos de coração, eu sou fascinado por esse ensinamento de Jesus. Porque vamos analisar algumas questões que alguns irmãos colocam para a gente, né? De que Deus esteve aqui na Terra, né? Fazem de Jesus o próprio Deus encarnado, e a toda hora Deus esteve aqui e falou comigo. A gente ouve muito isso. E quando eu for arrebatado, porque vão ser arrebatados, vamos lá estar com Deus. Quando eu morrer o corpo, eu vou ressuscitar no corpo, vou estar ao lado de Deus. Aí nós perguntamos, quem de nós aqui é limpo de coração para isso? Porque para ser limpo de coração é não ter nenhuma mácula que possa manchar os nossos sentimentos. O nosso sentimento tem que ser límpido, tem que ser grandioso, porque só os espíritos que atingem e atingiram a pureza de coração é que podem ver Deus, como no caso dos Cristos, que recebem as ordens diretas de Deus.
E quando a gente fala dos Cristos, muitos irmãos acham que a gente é um visionário, é um mentiroso, mas não existe um Cristo só, porque esse cosmo universal de bilhões, trilhões de planetas que a gente nem conhece, nebulosas tais, Via Lácteas que a gente não sabe quantas existem, tem os seus Cristos comandando essa Via Láctea. Só eles, mas eles não nasceram Cristo, porque eles se depuraram, eles chegaram a ser limpos de coração através de inúmeras reencarnações. Obviamente que não foi aqui no planeta Terra, porque quando a Terra foi moldada, modelada por Jesus, ele já era o Cristo há 4,5 bilhões de anos. Ele e outros Cristos evoluíram em outros planetas tantos que estão por aí. Se a gente pegar Kardec na Gênesis, vamos ver lá o cosmos universal, as muitas moradas do meu Pai. Vamos ver Galileu Galilei transmitindo a Kardec a grandeza desse universo. Que os nossos irmãos temem achar que a Terra, esse ponto obscuro nesse cosmos universal, é o centro do universo. E se acham poderosos, podem mandar para o inferno, pode mandar para o céu, pode excomungar, pode fazer isso e aquilo, não pode nada, porque são homens igual a gente, e são homens falidos, orgulhosos, e que estão mentindo com seus pés e não são puros de coração. Então, para ser puro de coração, para ver a Deus, nós temos que nos desprender de toda a vaidade, de todo orgulho, sermos altruístas e amar de verdade. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, meus irmãos, para a gente ser chamado filho de Deus, de verdade, não é necessário que a gente seja batizado, seja mergulhado em um tanque de água, seja jogado água na cabeça. Isso tudo é culto exterior, é inventado pelo homem. Mas para a gente ser filho de Deus, nós temos que ser pacificadores, pacificar. O que é pacificar? É dar paz às pessoas que estão em conflitos, é aconselhar aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão se metendo na sua vida cotidiana em caminhos que irão levá-las à dor, a sofrimento. Como disse Jesus, é o grito, o choro e o ranger de dentes, porque enquanto nós estamos na carne, nós estamos esquecendo que nossa vida é um mundo espiritual. E se houver tumultos, a gente tem que procurar pacificar aquilo, não é colocar mais lenha na fogueira, né? Quando a gente vê, infelizmente, irmãos falando mal um do outro, a gente endossa, sem conhecer as pessoas, a gente embarca nisso aí, né? Quando a gente vê uma discussão, a gente tende a dar razão a um para que possa agredir o outro. Nós temos que pacificar, temos que ser filhos de Deus, mostrar que somos todos irmãos, mostrar que nós precisamos viver em paz, em harmonia. Quando Deus instituiu a família, né, que é a célula master, aonde nós aprendemos através dos nossos pais, os nossos pais também aprendem a amar, a se respeitar uns aos outros e a nos conduzir por bons caminhos. Essa é a finalidade.
Os pais têm que conduzir seus filhos em caminhos edificantes, aconselhando-os, né, a se despir da vaidade, do orgulho, para que não venha a sofrer mais adiante, para que sejam os pacificadores. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus quis dizer isso, hein? Bem-aventurado por causa da justiça. Conhecendo as leis de Deus através de Jesus, né, nós temos que fazer justiça aos irmãos. Nós não podemos ser coniventes com irmãos que agridem um ao outro, que prejudiquem um ao outro. A gente tem que mostrar que há uma lei maior que a lei de Deus, lei de justiça e de amor. Ah, mas eu estou sofrendo, fulano me fez sofrer, fulano me fez assim, me fez assado. E a gente tem que parar. Se há uma lei de justiça e a lei divina, a gente tem que passar a compreender o porquê que está acontecendo isso hoje com a gente. Então, se a gente passar a entender isso, obviamente que a gente vai ensinar nossos irmãos o que é a lei de justiça, que é a lei da reencarnação, que é a lei da causas e efeitos. Nós vamos ser perseguidos. Quantos irmãos foram colocados na fogueira? Quantos irmãos foram mortos por falar dessa justiça de Deus? E quantas guerras em nome de Deus, santo e bom, matando tanta gente? Isso é justiça? Não. E hoje nós somos chamados de endemoniados, porque falamos a verdade do Cristo, o Cristo redimido, né? Que a doutrina dos Espíritos é o Cristo entre nós, porque foi Ele que presidiu e preside a codificação com um novo nome. E ele diz em Apocalipse: aquele que conhecer o meu novo nome será coluna do reino de Deus, que é o Espiritismo, que vem trazer abertamente, com clareza, as consequências dos nossos atos, dos nossos erros, vem nos mostrar o processo reencarnatório, vem nos mostrar os processos de leis essas imutáveis de Deus, porque Deus é perfeito, de causas e efeitos, de ação e reação. Então, nós vamos ser muito perseguidos por mostrar essa justiça, porque não há injustiça quando o irmão está sofrendo as consequências de seus próprios atos. Se eu, nesta encarnação, por imprudência minha ou deliberadamente atingi um irmão, a medula daquele irmão e tornei ele paraplégico, se numa nova encarnação eu vier paraplégico, tem alguma injustiça nisso? Não, porque fui eu que causei aquilo. Eu preciso passar pelas mesmas dificuldades para eu entender que eu não posso, eu não devo fazer mais aquilo que eu estou sofrendo também. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguiram, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Assim tem sido o Espiritismo. Nós somos caluniados, nós somos injuriados, porque é coisa do demônio, que esses irmãos equivocados das leis de Deus acham que eles são os verdadeiros povo de Deus, como a gente ouve falar aí, o povo de Deus. Eles mesmo brigam entre eles, porque Deus está aqui. O outro diz: não, Deus está aqui. Não, meu Deus é melhor do que o seu. Não, mas o meu faz isso, o meu Deus faz aquilo. Ah, eu naquela igreja não consegui nada, vim para aqui, encontrei o verdadeiro Deus. É assim. E nós, espíritos
espíritas que não oferecemos milagres, porque não existem milagres, existe a lei do trabalho, a lei da renovação, a lei do progresso individual. Nós somos perseguidos, somos ironizados quando nós falamos do processo reencarnatório, e muitos dizem: como eu vou pagar uma coisa que eu não lembro? Ainda bem que não lembra, porque se nós nos lembrássemos da nossa vida passada, nenhum de nós aqui estaríamos aqui sentados, estaria no manicômio, estaria preso, doente mentalmente, porque das tantas coisas erradas que nós fizemos. E isso serve de alerta para a vida agora. Se eu quero o meu bem-estar, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu estou fazendo, se está certo dentro das leis morais de Deus. Então, bem-aventurados somos nós, deixa eles nos caluniarem, vamos orar por eles, porque são nossos irmãos. Vamos continuar o nosso trabalho na prática da caridade, do amor, dentro das nossas possibilidades. Não vamos oferecer nada a ninguém, porque somente o Cristo, somente Deus é que pode doar. Nós nada temos a doar. O que nós temos é vontade e trabalho de ajudar o próximo. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos os profetas que falaram da lei de Deus, que mostraram a necessidade de nós, o homem encarnado, de vencer as nossas próprias dificuldades, mostraram que a lei da reencarnação, mostraram que a lei de Deus é a lei do amor, lei do perdão, foram perseguidos, foram mortos. Todos eles que falaram de amor, porque o povo, infelizmente, eles querem tirar vantagem de religião, e não existe religião que dá vantagem a alguém. Aquela que dá vantagem é mentirosa, porque vão sofrer os dois, tanto quem pede, tanto quem que doa, porque o que nós temos que doar são os ensinamentos de Jesus, que vai ficar para sempre, indelevelmente marcado em nossas consciências, que é a lei do amor, a lei do perdão, a lei do progresso, a sobrevivência do Espírito, a imortalidade do Espírito. Esses sim são os mandamentos que nós precisamos entender, precisamos colocar em prática. Fora disso, cego guiando cego, e fatalmente, como disse o Cristo, os dois vão cair no buraco. Os dois, aquele que pede, aquele que dá, aquele que mente e aquele que aceita a mentira. Então, religião é isso aqui que Cristo trouxe para a gente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, é ser manso, é ser dócil. Se eu for uma pessoa boa, que pratico o bem, a caridade, que eu ame os meus semelhantes, eu não vou ter nenhum espírito me perturbando. E a gente tem que entender que as doenças terrenas são causadas pela gente. O espírito não vai tirar a nossa doença, não. Pode aliviar a dor, porque aquilo é nosso, nós é que temos que vencer. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelo homem. Essa parábola aqui é muito interessante, porque o sal é que dá sabor à comida. Você pode botar o melhor tempero do mundo, se não tiver um pouquinho de sal, a comida não tem sabor. E quando ele fala que nós somos o sal da terra, é porque nós precisamos
brilhar a nossa luz. Nós precisamos dar tempero. E qual é esse tempero? É mostrar os ensinamentos de Jesus. É mostrar que nós realmente estamos fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma de mudança que há muito tempo nós estamos caminhando com tanta dificuldade, porque sempre queremos que alguém resolva os nossos problemas. Nós sempre somos os coitadinhos. Porque fulano está sofrendo cada disso, cada aquilo. Fulano está sofrendo porque alguém fez mentira. Fulano está sofrendo porque ele mesmo é que provoca todas essas situações. E nós temos que ser esse sal da terra. Mostrar para as pessoas os enganos, os erros, e que a gente possa, então, honrar os ensinamentos do Cristo Jesus. Se nós nos dissemos cristãos, nós temos que entender o que é ser cristão. Cristão é amar a Deus, como nos ensinou Jesus, em espírito e verdade. E amar a Deus em espírito e verdade não é ficar acendendo vela, não é ficando botando despacho, não é indo para a igreja para ser batizado, não é pedir indulgência, não é confessando ao padre, não é confessando ao pastor, não é lá ir botar seu nome na fogueira santa para ganhar dinheiro. Não é isso. Ser o sal da terra é amar a Deus em espírito e verdade, entender que eu sou espírito e que depende de mim a minha felicidade. Somente eu. Ninguém aqui vai fazer eu ser feliz se eu não quiser. Ninguém. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Isso aqui é uma passagem muito linda, gente. Vós sois a luz, nós somos a luz do mundo. Mas aonde está a nossa luz que nós ainda não fizemos brilhar? Ele fala da candeia. Quem viveu, eles são jovens, mas nós, na nossa época, usava lamparina, não tinha luz elétrica. A gente botava a lamparina no chão, não tinha que botar em cima de alguma coisa para iluminar, né? Então ele fala, ninguém coloca a candeia debaixo do alqueire. Aí tem uma palavrinha aqui, alqueire, que nos nosso dialeto aqui, alqueire é extensão de terra, não é isso? Quando você compra, eu comprei tantos alqueires de terra. Lá, em hebraico, alqueire queria dizer galão ou cesta onde se media os grãos que ia ser vendido. Eu quero tantos alqueires de grãos. Aí ia medir 1 metro de alqueire, 2 metros. Isso que é um alqueire. Então eles botavam em cima para iluminar. Mas traduzindo para nós, o que quer dizer a gente não botar o velador debaixo do alqueire? É que quando todos nós aqui, agora, ó, vou falar uma coisa para vocês muito séria, mais séria ainda, que é sério que eu falei desde o início. Quem de nós já conhece um pouquinho da doutrina dos espíritos? Eu estou falando da doutrina dos espíritos, não estou falando de espiritualismo, não. Doutrina dos espíritos. Não pode dizer que ao desencarnar, sofrer as consequências dos seus próprios atos, dizer que não sabia. Porque sabia. Porque em algum momento ouviram falar isso aqui. Nós somos espíritos. Nós somos imortais. Nós encarnamos e desencarnamos. Existem leis de causas e efeitos. Então, como disse o Cristo, depois que eu vim à Terra e falei do pecado, não tem mais desculpa para o pecado. Está no Novo Testamento dele, em São João. Então, gente,
Nós temos que colocar a nossa candeia, né, em cima do alqueire. Nós temos que mostrar que já entendemos os ensinamentos de Cristo Jesus. Nos deixar de levar por ilusões. Porque, infelizmente, tem muitos irmãos que saem de centro em centro em busca de outro, que aqui não é bom. Bom é lá, é mentira. Bom não é ele, porque não se reformou ainda. Porque quando a gente entende que somos nós que temos que acender a nossa luz, colocar a candeia em cima, aonde nós estivermos praticando o bem, praticando a caridade, não pedindo, mas doando, nós vamos acender a nossa luz, a nossa luz. É isso que o Cristo fala da candeia. Vamos colocar a candeia em cima. Nós temos aí a codificação kardeciana, que as pessoas estão se iludindo, achando que Kardec inventou o Espiritismo. Não, a codificação é sob o comando de Jesus Cristo. Ele mandou os seus apóstolos a falar com Kardec, a mostrar a Kardec para codificar tudo aquilo que ele falou no passado. Tanto que ele fala, vou enviar um outro Consolador, e ele vos falará abertamente de tudo que eu tenho vos falado por parábolas. E nós estamos querendo as coisas fáceis, não são assim. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas para que os homens vejam nossas boas obras, nós não precisamos fazer proselitismo, precisamos fazer propaganda, é através dos nossos exemplos. As pessoas nos observam, a gente pensa que não. Quantas vezes a gente chega num lugar, a pessoa comenta, vi você, vi o senhor, vi a senhora em tal lugar, falando, né, ajudando, muito bom, gostei de ver. Então é através do exemplo, né, falando, eu cuido de fulano, minha irmã estava doente, eu passei não sei quantos anos cuidando dela. Isso é obrigação. Meu pai estava assim, estava assado, eu não posso sair de perto, porque eles querem que eu preciso doar para eles, mas eles estão assim, são assados. Divulgar, isso não é fazer brilhar a nossa vida. Isso é obrigação nossa, e a gente não precisa divulgar as nossas obrigações. É isso que o Cristo espera de nós. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só lei, um só um só tio, até que tudo esteja cumprido. Jesus não veio destruir a lei. Jesus veio fazer cumprir as leis de Deus. O Espiritismo não veio destruir o cristianismo, veio fazer cumprir os ensinamentos do Cristo. Então, meus irmãos, aqui está. Não li todo o Sermão do Monte porque o tempo não dá. Pense bem o que nós queremos para nós, para onde nós estamos caminhando, porque o Cristo foi muito claro: aquele que anda pelas trevas para as trevas será lançado, porque é a própria vontade dele. Eu sou a luz do mundo, disse o Cristo, e vos dou a minha luz. Eu sou o bom pastor, falou o Cristo. Será que eu estou seguindo esse bom pastor? Jesus falou: perdoai as ofensas, bendizer por aqueles que vos perseguem e orar por aqueles que vos caluniam. É isso que nós estamos fazendo?
Então eu não sou cristão. É muito fácil ser cristão, como disse o Cristo. Vocês me amam pela boca, mas não pelo coração, porque me amar pelo coração é fazer as minhas obras. Bom, depois disso, Jesus se levantou e aquele estava sentado, tinha alguém que estava dormindo. Porque fica sentado e dorme, né? Veste e levanta. Eu estava fazendo uma palestra e a pessoa estava dormindo, aí a outra acordou, acorda. Aí ela falou assim, não estou dormindo não, eu estava em desdobramento. Enganando, né? Então é isso, gente. Bem-aventurados os pacíficos. Inspirado hoje. Né? Inspirado hoje. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.